da minha vocação em Cristo Jesus. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Há uma transferência espiritual, uma solidariedade para essa prática do princípio da hospitalidade. Quando eu pratico esse princípio da hospitalidade, aquilo que eu hospedo se transforma num bem do meu próprio acolhimento. Quando eu pratico esse princípio da hospitalidade solidária, aquilo que eu hospedo e com o que eu me solidarizo, carrega para dentro de mim o mesmo caráter que eu reconheci, e em razão de ter reconhecido, o acolhi e a ele me solidarizei. Esse princípio me torna parte incluída no benefício desse processo. Que coisa mais maravilhosa! Como a vida no Evangelho pode se tornar a coisa mais bonita, linda. Agora, ao praticar isso, a gente melhora. É isso que você precisa entender. Ao praticar isso, a gente melhora. Quando a gente não pratica isso, a gente se torna horroroso. A gente vira essa fuleirice, dessa crentalhada totalmente nojenta, cheia de ódio, que compra arma todo dia, que quer violência, que advoga as causas mais absurdas, mais desumanas, mais perversas, que propõe leis de iniquidade contra a vida humana, como a gente está vendo essa bancada de evangélicos fazer recentemente. Eles não estão nem aí para qualquer criança depois que nasce. Depois que nasce, cai na categoria do bandido bom e bandido morto. E se for filho de bandido, bandidinho é. Agora, enquanto está no ventre de uma menina, porque 70%, 80% das meninas, das pessoas que procuram aborto no Brasil são meninas com menos de 14 ou 13 anos de idade, a maioria foi engravidada em casa pelo pai, pelo avô, pelo padrasto. Eu sei! Não é nenhuma estatística, faz mais de 50 anos que eu acompanho esses casos. Horrorosos, nojentos. E aí eles querem que ela se torne mãe do filho do estuprador, do violentador. E se a criança tiver alguma doença constatada na gravidez, como anencefalia, ainda assim eles querem. Se houver risco de vida para a mãe, ainda assim eles querem. Isso porque só atinge mulher, não atinge a filha deles, não atinge a mulher deles, não atinge nada da casa deles. E se fossem eles que ficassem grávidos, eles certamente votariam outra lei para proteger o ventre deles. Perversos. Esses não vão receber galardão de nada. Para esses, o que aguarda a vida deles é juízo do pior tipo. E aí Jesus prossegue, dizendo no verso 42, e quem der a beber, ainda que seja um copo d'água, um copo d'água, um copo d'água, a um desses pequeninos, sejam crianças, como eu já disse e vou repetir pela terceira vez hoje, seres desprezados, rejeitados, marginalizados, sedentos, famintos, abandonados, sem chão, sem teto, sem casa, sem recurso, sem meios, sem chance. Quem quer que faça isso a qualquer um desses meus pequeninos, e você já viu que esses meus pequeninos vão de criancinhas a aqueles de Mateus 25, são todos os que estejam em estado de carência na terra, independentemente
de saberem quem é Jesus ou não saberem quem seja Jesus, tanto faz para Jesus, que não sofre de narcisismo, que não é um Deus que diz, não, eu só abençoo quem me trata com glória, com honra, levanta a cabecinha, dá adeus para os céus e bota dinheiro no gasofilácio. Isso aí é o diabo que vocês adoram chamando pelo apelido de Jesus. Jesus mesmo, todavia, não é assim. Quem der a beber, ainda que seja um copo d'água, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, quando é discípulo, e a gente viu em Mateus 25 e em vários outros textos que mesmo quem não sabe nada de Jesus, tem muita gente por aí pelo mundo que é discípula de Jesus sem saber nem do nome de Jesus. Quem são os discípulos que nunca ouviram falar o nome de Jesus na terra inteira? É porque vocês não saem da congregação do umbigo, vocês são habitantes do próprio umbigo de vocês. Nunca saíram nem do bairro de vocês. E no bairro não saem da congregação de gente envenenada e cheia de ódio de vocês. Mas viaje pelo mundo, pela terra, por todas as nações do planeta, como Deus me tem dado a chance de estar em quase 100 diferentes nações do planeta, você encontra uma infinidade de discípulos do Evangelho de Jesus que nunca ouviram falar no nome Jesus. Mas são pessoas que perdoam muito mais do que os cristãos, que são muito mais misericordiosas e solidárias, que se preocupam com o destino da criação e cuidam da natureza criada por Deus. São pessoas que se voluntariam para cuidarem de gente abandonada em campos de concentração sem saberem nada de Jesus. Campos de refugiados. São pessoas que abrigam outras que estão em perigo, não porque ouviram falar de Jesus ou receberam essa instrução, é porque no coração delas isso está posto como algo inafastável, como lei essencial da humanidade delas. A esse Jesus chama de meus discípulos. Porque a fé sem obras é morta, como disse Tiago, irmão de Jesus. De que adianta você dizer que tem fé em Jesus e no Evangelho, sem manifestar uma obra do Evangelho, ou nenhum fruto do amor solidário e misericordioso de Deus para com a vida, para com a criação, para com os homens? Aí Tiago diz, essa fé que você diz que tem, que é só logorreia, que é uma espécie de gonorreia oral, que é uma doença venérea verbal, que você chama de a minha crença, e que é totalmente repudiada por Jesus, não tem nenhum valor, não dá nenhum fruto. É por isso que não adianta dizer Senhor, Senhor, em teu nome, profetizamos, expulsamos demônios, pregamos isto e aquilo. Ele vai dizer, eu nunca vos conheci porque a vossa fé é morta. Pelos seus frutos os conhecereis. É tudo tão óbvio. Você não tem desculpa, você me entendeu? Você que está aqui comigo não tem desculpa. Você não tem desculpa. Jamais terá. Aí ele diz, esses são os meus discípulos. Como Tiago conclui, apresenta-me a tua fé sem obras, e eu, sem declarar a minha fé, te mostrarei a natureza do meu compromisso com Deus, com a vida, com o próximo, com a criação, pela prática das minhas boas obras, pelo fruto do amor que eclode naturalmente da minha existência. Sim, se vocês fizerem isso, em verdade eu vos digo que de modo algum, em nenhuma circunstância, por nenhuma causa,
vocês haverão de perder o seu galardão. Jamais. Vocês não serão esquecidos. Não serão apagados. Sob hipótese nenhuma. Isso é para guardar para sempre na mente e no coração, porque este é o Evangelho. O princípio é esse. Lembra? Quando Jesus disse que o que quereis que os homens vos façam de bom, de bem e de positivo, fazei isto vós primeiro a eles. Tomem essa iniciativa e a vida de vocês vai estar protegida por essa aura inatravessável de graça e o galardão de vocês será inarrancável, como graça, como misericórdia, como coroa de bondade divina sobre as cabeças de vocês. Aí ele conclui essas instruções no capítulo 11, no verso 1. E conclui exatamente do jeito que começou, no capítulo 10, verso 1, chamando os seus 12, nomeando-os, apelidando-os, até brincando com a personalidade de alguns deles, e enviando-os com as instruções da prática desses princípios todos do Evangelho. Tudo que eu venho dizendo são 8 dias seguidos, em sequência. Falando desses princípios e instruções, são todos princípios absolutamente do Evangelho. Eu gostaria de dizer, são todos princípios evangélicos. Mas, infelizmente, essa palavra se tornou totalmente emporcalhada, envenenada. Se tornou pejorativa, virou quase um palavrão, embora seja uma palavra que só é usada uma única vez no Novo Testamento, em Filipenses, por Paulo, que nos manda lutar juntos pela fé evangélica. Eu já não posso mais usá-la como gostaria, porque as pessoas entendem outra coisa. Entendem que eu estou falando dessa horda de bandidos espalhadas por aí, quando na realidade a palavra evangélico é linda. E significa, sabe o quê? Para você ver a ironia do que está acontecendo. O sarcasmo, a gargalhada histórica do diabo contra o verdadeiro evangelho de Jesus. Porque evangélico originalmente significa aquilo que carrega a qualidade do evangelho. Repita comigo aí onde você está. Evangélico significa aquilo ou aquele que carrega a qualidade do Evangelho. Jesus, portanto, está ensinando esses princípios que são absolutamente evangélicos, não conforme a súcia de malfeitores que aos milhões nos cercam, alguns com muita consciência e perversidade assumida, outros na mais absoluta alienação acomodada. Por isso, eu não poder mais usar essa palavra tão linda e tão bonita, enquanto ela for caracterizada pelo banditismo desses religiosos asquerosos. Ora, diz o capítulo 11, verso 1, tendo Jesus acabado de dar essas instruções aos seus discípulos, aos mesmos seus do capítulo 10, verso 1, aos quais ele também chamou de apóstolos, ou seja, de enviados, de carteiros, de mensageiros, de portadores da palavra, da mensagem, que não é inventada no caminho, é a mensagem que lhes é dada para eles percorrerem o caminho, para eles viverem a vida sem nenhuma abertura para tirarem nada dela ou acrescentarem nada a ela. Ela é bastante. Como ele mesmo disse, basta ao discípulo ser como seu mestre, ao servo ser como seu senhor, basta.
Nada a acrescentar, nada a retirar, ela é totalmente bastante. Depois de ter dado essas instruções bastantes e suficientes aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Levou-os para serem testemunhas do Evangelho no ambiente de suas famílias, de suas casas, dos amigos junto aos quais eles foram crianças, adolescentes, jovens e agora são adultos. Levou-os para os ambientes onde eles conheciam todo mundo e todo mundo os conhecia. Porque ele não está levando a nenhum deles para a cidade de São Paulo, para o Rio, para Belo Horizonte, Nova York ou Istambul, com milhões de habitantes, muito menos para Tóquio. Eram aldeias de 1.000, 2.000, 1.500, 500, 800 pessoas, todo mundo se sabia. Ele vai para as cidades deles. Porque é aí que a gente tem que começar a praticar o Evangelho. Guarde bem o que eu estou dizendo. Ele os leva para as cidades deles, porque é na minha cidade, é na minha casa, é no meu ambiente, é entre os meus que eu preciso iniciar a prática do Evangelho. Tem gente, e não são poucas, são milhares ou milhões, para quem o Evangelho é um compromisso, quando é um compromisso, na maioria das vezes não é o Evangelho de Jesus, é o ensino catequético da religião, do cristianismo, que eles decoraram como uns papagaios e nada entrou na mente e no coração, mas para eles, essa imitação papagaiada só começa a ser um dever, porque não passa de um dever, não é natural, não é espontâneo, não é sincero, não é verdadeiro, é uma obrigação, é uma performance, é uma prática da persona estereotipada como um fariseu de exemplos projetados e que frequentemente são antagônicos ao espírito manso, meigo, solidário, acolhedor, tolerante e inclusivo do Evangelho de Jesus, mas só começam a ter sequer essa preocupação hipócrita longe de casa. E ainda não tem nada a ver com o Evangelho, como eu já disse, só tem a ver com a catequese religiosa. Aí eles ficam dizendo, paz do Senhor, como vai, colega? Aquela palhaçada nojenta. E em mim me dá asco, dá vontade de sair correndo, ficar o mais longe possível de tanto teatralismo mentiroso. Mas ainda assim, sendo tudo mentira, até essa mentira que eles praticam como teatro, só começa para eles a ser uma preocupação quando eles querem criar alguma impressão em colegas de trabalho, ou alguém aqui ou ali, para convidar para irem para o seu lugar de congregação, a aprenderem a ser dizimistas. Porque é nisso que se resume o processo inteiro. O cara começou a ser dizimista e entrou salvação na casa dele. É tudo muito nojento, gente. Não sei como é que vocês não enxergam. Quando na realidade, o que eu estou dizendo aqui que Jesus fez, foi ensinar isso tudo e dizer, vamos começar pela casa de vocês. Pela aldeia, pela cidade, pela família, pela vizinhança. Pelo vizinho próximo de vocês. Vamos ver o Evangelho começar a ser Evangelho nas práticas de vocês imediatas. Pedro tem que ser discípulo para a mulher dele, para a sogra dele, para os filhos dele. Tem que ser discípulo na presença dos inimigos dele em Cafarnaum.
dos antagonistas que ele teve a vida inteira. Senão, o Evangelho não começou. É apenas uma instrução esquizofrenizada do cotidiano, das práticas e da frutificação real que o Evangelho deve produzir na existência da gente. João tinha que aprender a ser discípulo na sua cidade original, como também Pedro, conquanto morasse em Cafarnaum, mas ele era de Betsaida, junto com seu irmão André, que era uma cidade cujas ruínas estão até o dia de hoje, não tão longe de Cafarnaum, próximo, dá para ir a pé. O Corazim, que está ali do lado. Ou a cidade de Júlias, que existia naqueles dias, não é mencionada no Novo Testamento, mas é uma aldeia que a arqueologia acabou de descobrir, desenterrou, do primeiro século dos dias de Jesus. E de onde quer que houvesse pessoas, Jesus os levou para dentro de casa, para a vizinhança. Porque, como diz Paulo, preste atenção. Está prestando atenção? Está prestando atenção? Paulo diz, porque se alguém não cuida dos seus, a começar pelos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que qualquer incrédulo. Repito o que Paulo diz a Timóteo, ensinando e dando instruções a ele, dizendo, olha, eu conheço a tua mãe, a tua avó, a tua família, eu sei de onde eu te peguei. E o Evangelho para ti começa junto à tua mãe, à tua avó, à tua parentela. Como para todos aqueles que tu vais instruir, instrui. O Evangelho começa dentro de casa. O Evangelho é para a cozinha, é para o quarto, é para a troca íntima, é para ser vivido sob o telhado mais imediato da minha vida, que é o da minha casa, é o da minha família. Seja eu o pai, a mãe, o filho, um parente habitando junto com a minha parentela, tanto faz. Começa daí, desse núcleo. Por isso, Jesus, tendo dado essas instruções aos seus 12 discípulos, aos que se dispuseram a andarem sob o ensino, a disciplina, os princípios do Evangelho, transformando isso em carne e sangue, partiu dali e começou a ensinar e a pregar com eles, levando-os a serem testemunhas do Evangelho nas cidades deles próprios. Porque se alguém quiser ser discípulo de Jesus, não adianta pegar um ônibus para ir para o outro lado da cidade, chegar em algum lugar e dizer, a paz do Senhor, irmãos. Deixa de ser hipócrita, menino, menina, garoto, garoto, pastor, pastora, mentirosos. Teus filhos não suportam mais. Porque além de que o Evangelho não te habita e você não vive nem o ensina, em casa você ainda é um monstro, uma monstra. A gente tem visto